Novamente, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar a cada um a abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, onde nós chegamos à nossa 10ª mensagem, sendo o nosso texto de hoje Gálatas 4, de 12 a 20. Gálatas 4, de 12 a 20. Tema do nosso tempo nesta carta, nas últimas 10 mensagens, tem sido: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Assim, meus irmãos, nós temos a cada mensagem, pelo menos nas últimas 4 mensagens, melhor colocando, acompanhado o raciocínio, como mencionamos das outras vezes, de um determinado comentarista, de nome Warren Wiersbe, aonde ele coloca um adjetivo para cada um dos argumentos usados por Paulo, nos capítulos 3 e 4, no total de 6 argumentos. Assim nós estamos caminhando, vendo como que Paulo vai usando diferentes lógicas, por assim dizer, para convencer os Gálatas da falta de lógica, da falta de sentido no caminho, nas decisões que eles estavam tomando pela influência de o que nós chamamos de judaizantes, ou seja, pessoas que se diziam cristãs, mas que chegavam até a região dessas igrejas. A Galácia é uma região, não é uma cidade. Chegaram nessa região trazendo o evangelho judaizado, ou seja, um evangelho com uma tonalidade judaica, corrompendo assim aquilo que eles haviam recebido de maneira pura do apóstolo Paulo. Já vimos, por exemplo, eu coloquei ali para você acompanhar e refrescar sua memória, do capítulo de 3, de 1 a 5, nós vimos, ou começamos com o argumento pessoal, tratando da experiência dele pessoal com os Gálatas. O argumento 2, 3 de 6 a 14, nós temos o argumento escritural, usando 6 passagens, 6 citações do Antigo Testamento. Na sequência, nós vimos o argumento número 3, capítulo 3, de 15 a 29, temos o argumento lógico, ao conversar Paulo com seus destinatários sobre a lógica de como funciona uma aliança, visto assim que aquilo que estava sendo proposto para eles não tinha lógica alguma. Semana passada, nós chegamos até o capítulo 4, com o argumento número 4, versículos 1 ao 11, o argumento histórico. Paulo trata sobre o papel da lei na história de Israel, detalhando uma das partes que ele havia tratado no argumento anterior. Ou seja, ele vai tratar em especial da questão da adoção de filhos. Hoje, irmãos, chegamos ao penúltimo argumento de Paulo, 4, de 12 a 18, já vou explicar, onde temos o argumento emocional. Emocional. Paulo apela para as queridas lembranças de afeto e amor que aqueles irmãos, que esses irmãos de Gálatas deviam para ter para com ele, diante do longo relacionamento que eles haviam tido e a implantação do Evangelho. Contudo, o nosso querido comentarista que eu mencionei, ele não é infalível, e eu discordei dele na divisão que ele fez. E hoje nós vamos não até o versículo 18, mas até o versículo 20, fazendo o nosso trecho um pouco maior daquilo que ele argumentou, certo? O Warren Wiersbe ainda é vivo e eu tenho certeza que ele não discordaria da minha liberdade de assim fazer. Então nós vamos hoje, irmãos, caminhar do capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20. Creio que já deu para você achar. E neste texto, a grande ideia de hoje é a seguinte: o zelo pelo verdadeiro evangelho se reflete nos nossos relacionamentos. O zelo pelo verdadeiro evangelho se reflete nos nossos relacionamentos. Vamos ler juntos, irmãos? 4 de 12 até 20. Estamos juntos? Amém? Já tem gente que está perdida ainda nos aplicativos e celulares. Não? Ok? Vamos juntos, irmãos. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez.
embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. O zelo pelo verdadeiro evangelho se reflete nos nossos relacionamentos. Paulo vai então, agora, meus irmãos, iniciar, como eu disse, o argumento emocional, focando em especial naquilo que havia sido trocado, a mutualidade que havia acontecido entre ele e os Gálatas. E ele vai fazer isso, irmãos, demonstrando o raciocínio que começa, em primeiro lugar, da seguinte forma, no versículo 12. A imitação daqueles que andam no padrão da fé é uma necessidade. A imitação daqueles que andam no padrão da fé é uma necessidade. Paulo, no versículo 12, suplica aos irmãos que se tornem como ele, porque ele havia se tornado como aqueles irmãos. Ele faz um apelo para que haja uma imitação do padrão de espiritualidade, do padrão de vida cristã, que eles já haviam visto no próprio apóstolo, e não nesses, por que não dizer, invasores que entraram agora nesta igreja. Paulo aqui, meus irmãos, é um pai espiritual, é um mestre fabuloso, que sabe equilibrar as palavras duras com palavras doces. Ele mostra que, da mesma maneira que ele tratou lá no início do capítulo com dureza, ele agora demonstra ainda que ele não está amargurado com eles, mas que ama a igreja da Galácia. E há muito, meus irmãos, para nós aprendermos com isso. Há a necessidade de olharmos que a verdade não pode ser destituída de graça e a graça não pode ser destituída de verdade. Há muito disso hoje em dia. Quando você trata de algum problema, especialmente hoje no mundo das redes sociais, lá vem alguém dizer, esse Deus eu não conheço, porque Deus é amor. É o único versículo que eles conhecem. Na verdade, só essas 3 palavrinhas. Deus é amor. Acabou. Não tem mais nada na Bíblia. Olha a grossura da minha. Acabei de comprar, mas só tem 3 palavras. Se você for ler de página em página, você vai encontrar na cabeça dessas pessoas, Deus é amor. Uma pessoa me disse uma vez, inclusive, literalmente, que não acredita nas passagens da Bíblia que demonstram um Deus que pune o pecado, um Deus irado, muito menos com Jesus limpando o templo com os vendilhões. Alguém colocou isso lá. Tipo, para manchar a imagem de Jesus. Eu falei, gente, eu não sei nem como argumentar com um negócio desse. Porque é muita imaginação. Mas a verdade, meus irmãos, é que o nosso Deus é o topo do equilíbrio entre a graça e a verdade. Ele é gracioso, Paulo está sendo aqui, mas ele é verdadeiro, ele não foge disso. Assim no verso 12 ele faz esta súplica: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Ou seja, se tornem livres da lei como eu sou. Pois depois da minha conversão eu me tornei como gentios e não mais vivi debaixo da lei. Paulo está apontando, meus irmãos, para o seu próprio exemplo, de que ele mesmo sendo judeu, os da Galácia não eram, eles eram gentios. Ele está dizendo, eu, quando estive entre vocês, não me comportei como judeu. Se tornem como eu fui, se tornem como eu sou. Imitem o padrão de fé que vocês viram na minha vida. Ele diz, eu me tornei como vocês, sendo assim uma declaração que já contrasta com o ministério do Evangelho, com o, entre aspas, ministério da religiosidade. Por quê, irmãos? A flexibilidade cultural, mesmo que nós não concordemos com alguma coisa que contradiga a palavra de Deus. Ou seja, o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã, a gente tratou disso semana passada, não é um conjuntinho de regras que a gente impõe. Muito missionário fez isso, é verdade.
Mas o evangelho, ele não precisa que você copie algo que é feito nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Europa, e imponha. Por exemplo, se você vai plantar uma igreja entre os aborígenes da Papua Nova Guiné. Aí você chega lá e vê todo mundo sentadinho de camisa de manga comprida e o pastor de terno e gravata, numa floresta equatorial. Isso não é evangelho, isso é mentalidade humana. O evangelho se adequa, ele veste qualquer cultura e respeita aquela cultura até o ponto, presta atenção, em que ela não contradiga a palavra de Deus. Isso que é importante. E Paulo está dizendo, quando eu estive entre vocês, eu não impus um evangelho judaico. Pastor, tem evangelho judaico? Lá em São Paulo, irmãos, tem uma igreja que eu quero sempre, falo assim, quero um dia visitar. É uma igreja cujo nome é Bet Sar Shalom, Casa do Príncipe da Paz, em hebraico. É uma igreja cristã de judeus. O culto tem música em hebraico. Aliás, eu ganhei agora 8 CDs de música em hebraico. É um deleite, que língua maravilhosa. E o culto em hebraico, a aclimatização é judaica, mas é cristã. É Cristo que é adorado, é Cristo que é pregado, o evangelho é pregado. É apenas uma igreja étnica. Como você vai no Japão e você vai encontrar detalhes que demonstram que ali é um povo japonês. Ou seja, o evangelho, irmãos, ele não corrompe a cultura, ele não atropela a cultura, ele respeita. E Paulo está dizendo, quando eu preguei no meio de vocês, eu não levei chofar, como o pessoal está colocando nas igrejas de hoje. Eu não cheguei assim, olha, agora vamos botar um menorá aqui para fazer o nosso culto, menorá aquele candelabro, né? Do tabernáculo e do templo judaico. Não, ele se tornou como os Gálatas, apenas trouxe o puro evangelho para que eles conhecessem. Isso, meus irmãos, difere do pensamento legalista que tenta formatar todos em uma única visão, em um único formato, único jeitinho. Colocar todo mundo como se fosse todo mundo igualzinho. E não funciona assim para com a palavra de Deus, para com o evangelho. Mas no texto, irmãos, Paulo também suplica para que os Gálatas se tornassem como ele, no sentido de imitá-lo no seu estilo de vida espiritual. Isso não é algo novo. Paulo faz isso em outras ocasiões, em outras cartas. Por exemplo, 1 Coríntios 4,16. Lá nós lemos, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Na mesma carta, no capítulo 11, ele vai repetir, tornem-se meus imitadores. E ele acrescenta, como eu sou de Cristo. Será que isso funciona mesmo, meus irmãos? Como diz o nosso número 1 lá em cima, é uma necessidade nós imitarmos o padrão de vida cristã das pessoas. Mas deixa eu fazer aqui um grande parênteses. O que mais acontece no meio evangélico hoje? O camarada se converte, certo? Aí você conhece o cara agora, conhece daqui a 1 ano. Muita igreja acontece exatamente como eu vou dizer. O cara parece que virou um robozinho. Ele foi transformado no modelo de comportamento que aquela igreja tem. Eu já não lhes contei a história de um camarada que eu conhecia na escola, na minha adolescência. Carioca, virado, esperto. E ele se converteu. Fiquei feliz que ele se converteu, a gente não tinha mais muito contato, aí encontrei com ele novamente. Aí eu chamei pelo apelido, que nem lembro mais o que é. Falei, sei lá, e aí fulano? Ele, agora eu não trato mais com apelidos. Até o sotaque carioca sumiu, o que é um pecado, né, claro. Como vai, varão? E aí ele falou o nome dele, que eu nem sabia, porque até agora eu só chamava pelo apelido. Eu falei, e tal, e vi que ele estava diferente, né? Roupa social, o calor do Rio de Janeiro no verão, ele em plena rua de roupa social. Formataram o camarada, fizeram uma lobotomia nele e transformaram no modelo de religiosidade. Pastor, tem algum problema vestir roupa social? Não, eu estou vestido de roupa social. A questão é quando você diz que isto é um padrão de espiritualidade. E não é. Então quer dizer que o senhor pregaria de bermuda e camiseta? Não, porque eu acho que é uma questão de ambiente. Eu não quero que a minha roupa seja uma distração para aquilo que eu estou falando. Completamente diferente. Mas não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade.
E aí o camarada que falava gíria, que falava com sotaque, que falava de maneira descolada, agora apareceu um robô que tinha feito lobotomia. Não funciona assim, irmãos. O que Paulo está falando sobre ser imitador? Não é que os gentios começassem a ser um cristão judeu como Paulo, mas que o imitasse como? Na fé, no amor, na perseverança, entendeu? No comportamento. Poxa, eu vi um soldado romano ofendendo Paulo. E Paulo o tratou bem. E Paulo o perdoou. Eu quero ser assim. É isso, irmãos, que nós precisamos imitar a vida uns dos outros. E Paulo está destacando para essa igreja. Não imite os usos e costumes que esses judaizantes estão trazendo para vocês. Mas imitem. E aí, irmãos, tem que ter muita humildade para você falar uma coisa dessa. Imitem a mim. Porque eu estou imitando uma fonte superior muito mais importante, que é o nosso Senhor Jesus. Amados, na verdade, cada um de nós podemos e devemos dizer a mesma coisa. Eu não vou fazer aquele exercício absurdo de pedir que você vire para o lado e diga para o seu irmão, mas você bem poderia fazê-lo. Diga, meu irmão, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas a questão é que ele vai falar a mesma coisa. É assim, ó, o Edney, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas o Edney vira para mim e diz, pastor, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Está combinado. É isso, meus irmãos, que é a grande chave da vida cristã. Nós somos a encarnação de Jesus hoje no meio dos nossos irmãos. Nós somos a personificação de Cristo aqui no nosso meio. Há aqueles dentre nós que perdoam como Cristo perdoou, há aqueles dentre nós que amam como Cristo amou, há aqueles entre nós que servem como Cristo serviu. E assim eu vou dizer assim, eu quero ser como fulano. Fulano está catedrático na escola do serviço, vou andar com ele, porque eu estou ficando de recuperação, porque eu estou ficando reprovado, mas ele está indo bem, ele sabe servir mais do que busca ser servido. Então Paulo está aqui, meus irmãos, dizendo, é necessário que vocês imitem exemplos melhores. É necessário que vocês troquem o padrão de quem vocês estão seguindo, porque vocês estão indo muito mal. O ministério do Evangelho verdadeiro, irmãos, possui a transparência em que somos conhecidos e nos deixamos conhecer pelas pessoas. Caso contrário, como seremos exemplos vivos do Evangelho uns pelos outros? É necessário abrir a nossa vida, abrir a nossa casa, abrir a nossa história para que as pessoas participem, para que as pessoas entrem. As palavras, os ensinos e a nossa teologia, meus irmãos, são de valor incalculável. Porém, perdem este valor, perdem o brilho se não são de carne e osso em nosso dia a dia, nos relacionamentos, vivenciando e exemplificando o Evangelho. Eu nunca na minha vida, meus irmãos, vou falar contra o ensino, contra a necessidade de boa doutrina e de boa teologia. Sempre estarão presentes no meu ministério, assim permitindo Deus, eu creio que Ele irá não apenas permitir, mas nos ordenar. Porém, que adianta isso aqui cheio, se as mãos estão vazias? Se os pés estão cruzados? Se o coração está vazio? É perfeito, meus irmãos, a colocação de Jonathan Edwards, luz na mente, fogo no coração. É a teologia que me leva à ação. É a teologia que me leva à imitação de outros para que eu possa viver da maneira que eles estão vivendo também. Então, queridos, aqueles que por acaso enxergam nas palavras de Paulo algum tipo de arrogância, não há nenhuma arrogância aqui, porque há uma mutualidade. Paulo havia feito uma troca de serviço, de imitar esses irmãos também e aprender com eles, assim como ele deixou o seu exemplo também quando esteve entre eles. O que esse primeiro ponto nos ensina? 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, suas palavras, na semelhança do que Paulo é duro, mas também é gracioso, suas palavras são equilibradas. A dureza recebe a cobertura da graça e do amor. A graça e o amor recebem a estrutura da verdade e da justiça. Como pais, meus irmãos, quantas vezes nós falhamos nesse quesito? No corre-corre, às vezes na irritação das coisas do dia a dia. Às vezes sobra dureza. Por outro lado, às vezes falta dureza, falta firmeza e sobra moleza. O padrão de Paulo, meus irmãos, é alguém que chamava a atenção, mas caminhava junto.
havia graça naquilo que Paulo colocava para os Gálatas, para os coríntios e para todos aqueles. O que não pode faltar, ao exemplo dele também, é nós passarmos a mão, como se diz, e tolerarmos o erro a pretexto de um suposto amor, que não é o amor bíblico. Segunda lição que Paulo nos dá nessa primeira parte: as pessoas podem imitar a liberdade do Evangelho na sua vida, ou elas copiam apenas práticas legalistas, achando assim que estão crescendo espiritualmente. Entendeu? As pessoas olham para a sua vida e vão querer copiar, vou ficar que nem um modelinho, que nem fulano, ou eles percebem a liberdade do Evangelho e o crescimento verdadeiramente espiritual, e assim olham para você como um exemplo a ser seguido. Pastor, eu? Exatamente o que a gente falou aqui, que todos nós somos e devemos e precisamos ser exemplos na vida uns dos outros. Agora, isso é uma coisa, meus irmãos, que é fundamental para a vida de qualquer cristão. Eu não posso dizer assim, pastor, dessa parte aí, esse ministério de imitação, não vou querer participar, não. Desculpe, querido, você já está dentro. É intrínseco à vida cristã, de nós imitarmos os outros e sermos também passíveis de ser imitados pelos outros. Para terminar, as pessoas conseguem ver na sua vida um modelo de serviço, como Paulo havia servido esses irmãos lá também. Mais uma coisa que as pessoas podem copiar: as pessoas conseguem enxergar em você alguém que diz, olha, aqui está a liberdade do Evangelho. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez porque ele deseja servir. Portanto, a imitação daqueles que andam no padrão da fé, no padrão bíblico, é uma necessidade para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. A segunda parte da nossa mensagem, irmãos, vai do versículo 13 até o versículo 16. E, em segundo lugar, Paulo nos ensina o seguinte: o verdadeiro relacionamento fraternal, ou seja, entre os irmãos, não pode ser ameaçado pela sinceridade da verdade. O verdadeiro relacionamento fraternal não pode ser ameaçado pela sinceridade da verdade. Em outras palavras, igreja não é lugar de melindre. Igreja não é lugar de mimimi. Igreja é lugar aonde a sincera palavra com a verdade não ameaça a fraternidade. Muito pelo contrário, deveria fortalecê-la. E, meus irmãos, isso é algo muito delicado, porque nós tivemos uma mensagem anos atrás que foi necessária porque eu tratava sobre confrontação, que é algo que muitos de nós não queremos. Mas Paulo está aqui, confrontando esses irmãos com a sinceridade que vem na verdade, e isso tinha o objetivo apenas de fortalecer a fraternidade entre eles. Versículo 13, o texto diz: como sabem, mas eu vou emprestar a frase de cima: em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Como vocês viram, irmãos, a última parte do versículo 12 pertence à ideia que continua no versículo 13, que nós começamos aqui. Aqui Paulo está exemplificando uma das formas como ele serviu aos Gálatas e como foi servido por eles. Ele os conheceu acometido de alguma enfermidade, que nós não sabemos exatamente o que é. Mas ele diz que ele não foi de maneira nenhuma desprezado ou desdenhado por causa dessa enfermidade. Ou seja, é bem provável que Paulo tinha alguma enfermidade que era feia de se ver, que era algo que trazia talvez asco, nojo, mas ele não foi recebido dessa maneira. Ele foi cuidado, ele foi tratado por eles. A doença de Paulo causou algum tipo de transtorno à igreja. Certamente pessoas tiveram que se deslocar, pessoas tiveram que atendê-lo, mas não foi encarado como algo pesado por parte da igreja. Na verdade, é muito provável que foi exatamente esta doença que talvez tenha mudado por algum motivo a rota de Paulo, e ele foi para o sul da Galácia e passou e começou a pregar o evangelho aonde essa igreja nasceu. Deus usou o problema do apóstolo para mudar a rota dele e ele chega até essa região. Note que, meu irmão, mesmo diante da doença, estando lá aos cuidados daqueles irmãos, o que Paulo faz? Eu vou dar um tempo. Eu vou aproveitar aqui minha licença médica,
Não. Mesmo, irmãos, diante da enfermidade, Paulo prega o evangelho e Deus realiza algo marcante na Galácia. Mesmo com as limitações de que ele estava, Deus usa aquilo que Paulo está fazendo e uma igreja é iniciada naquela região. Assim, uma doença que deveria causar algum tipo de repulsa por parte das pessoas foi ignorada pelos Gálatas, não foi visto dessa maneira, mas ele foi encarado, diz o texto, como um anjo de Deus. Em outras palavras, como um mensageiro de Deus, diz o texto, como o próprio Cristo Jesus. Por que Paulo está lembrando disso? Porque Paulo, irmãos, está mencionando aquilo que havia acontecido algum tempo atrás, quando ele conheceu os Gálatas. Simplesmente porque eles haviam mudado tanto e estavam tão irreconhecíveis em seu relacionamento com o apóstolo, que ele vai usar isso como base daquilo que ele pergunta agora no versículo 15. Ele vai começar a questionar o que aconteceu com eles. Mas antes de nós chegarmos lá, irmãos, perceba que Deus vê nessa igreja, nessas pessoas, uma disponibilidade de servir, uma disponibilidade de ajudar. E aí Deus faz por eles algo muito maior do que eles haviam feito pelos apóstolos, que é levar o evangelho e plantar uma igreja, ou fazer nascer uma igreja ali naquela região. Assim começa, meus irmãos, o relacionamento entre Paulo e os Gálatas. Alguém vulnerável, alguém dependente daqueles homens e mulheres, e que não tendo, com certeza, como lhes pagar, lhes dá aquilo que é muito mais precioso, o Evangelho. E diante, meus irmãos, desse início tão maravilhoso, tão marcante, que talvez durante muito tempo era lembrado, talvez quando Paulo encontrava alguém daquela região, e ele falava assim, olha, até hoje eu não esqueço como vocês me trataram. E talvez as pessoas respondiam, nós que não esquecemos o presente que o Senhor nos trouxe, o presente que o seu ministério nos trouxe à nossa região. O que aconteceu agora? Olha o versículo 15. O que aconteceu com a alegria de vocês? O que aconteceu com a espontaneidade, com o amor, com o entusiasmo, com o serviço que vocês tiveram para comigo e para com o Evangelho quando eu lhes conheci? Como vocês chegaram até onde vocês estão agora, a esse ponto? O texto diz, meus irmãos, que, versículo 15, que eles teriam dado os próprios olhos para Paulo, uma declaração que demonstra que a doença de Paulo provavelmente tinha alguma coisa a ver com a visão, talvez uma forte infecção. Você pode pensar assim, pastor, não foi uma conjuntivitezinha não? Você trata isso hoje, no século 21. Pensa no século I, onde não havia antibióticos. Qualquer infecção, irmãos, purulenta, nojenta, era vista com certeza com reservas. Mas ele diz, meus irmãos, que o carinho e o zelo desses homens e mulheres foi tão grande, que ele usa aqui, é claro, uma hipérbole, porque ninguém pode arrancar os olhos e dar para outro. Mas ele diz, se fosse possível, vocês teriam me dado os próprios olhos. Comparem o que vocês eram e vejam onde vocês estão agora. O que aconteceu com vocês? Há uma quebra no relacionamento entre Paulo e os Gálatas. Mas por quê, irmãos? Porque Paulo mudou? Não. Mas porque os Gálatas haviam mudado. Como? Preste atenção. Ao recusar o ensino do verdadeiro evangelho, os Gálatas comprometeram o relacionamento fraternal que tinham com Paulo. E certamente com qualquer outro cristão que não seguisse a esses ensinos falsos. Irmãos, eu já vi isto acontecer. Tem um grupo aqui na nossa cidade que eu não sei se ele evangeliza, talvez até evangelize, mas o que ele mais gosta é ir atrás das pessoas que estão nas outras igrejas. É por isso também que quando eu vejo alguém de alguma igreja, alguma programação nossa, eu já pergunto, quem convidou? Quero que, porque tem pecador para tudo quanto é lado, não precisa convidar ninguém de igreja nenhuma. Mas esse grupo é especialista em pescar no aquário. É aquele grupo que não tem pastor, que não tem prédio, que não tem templo, que não tem nada. São os especiais. E alguns deles, irmãos, congregavam em igreja da nossa denominação. Eram, inclusive, não amigos, mas eram bons amigos nossos, até próximos. Hoje me parecem uns ETs estranhos, que fizeram uma lavagem cerebral que só eles estão certos. Ninguém mais no planeta Terra está certo, só eles.
Não é exatamente o que está acontecendo aqui? Uma quebra no amor fraternal, porque eles seguiram a falsas doutrinas, a falsos mestres, e eles os levaram para longe do relacionamento fraternal que existe no verdadeiro evangelho. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu tenho irmãos queridos com os quais eu discordo frontalmente de diversas coisas. Na escatologia, na pneumatologia, mas são irmãos queridos. Nós servimos ao mesmo Deus, chegamos a Ele através do mesmo Senhor Jesus, somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. Talvez eu não convidaria para pregar aqui, porque discordo de algumas posições deles, mas são irmãos queridos. Essa é a fraternidade, irmãos, que nós dispomos dentro do Evangelho, em que nós nos unimos no essencial e demonstramos graça e flexibilidade naquilo que é periférico. Outro dia nós estávamos, irmãos, conversando num grupo, aquele que eu já mencionei, de pastores e seminaristas que eu participo, batistas, e lá há diversas posições escatológicas. E nós debatíamos por causa disso, daquilo. Depois de várias horas, né, de entra e sai, eu olhava de vez em quando, ia para os meus afazeres, olhava, opinava. Eu falei assim, irmãos, eu quero dar um glória a Deus aqui. Nós estamos há mais de 12 horas aqui debatendo, não diretamente, porque todo mundo tem os seus afazeres, mas iam e voltavam. Ninguém ofendeu ninguém. Todo mundo respeitou e alguns até tiraram dúvidas sobre a forma de pensar do outro. Porque em uma coisa, absolutamente todos nós concordamos. O leão de Judá está para voltar. Ponto. Eu tenho absoluta certeza que ele volta para arrebatar a sua igreja e instaurar a tribulação de 7 anos e depois vem o milênio. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu não vou ficar, meus irmãos, estrangulando o outro porque ele pensa, não, a gente vai passar pela tribulação e a gente é arrebatado só depois. Ou então, na tribulação não tem 7 anos, nós já estamos no milênio, sei lá o quê. Satanás já está preso, mas como diz o Marco Granconato, está com liberdade condicional. Nós, inclusive, brincávamos no grupo. Porque nós não vamos para o céu dizer assim, a gente está aqui sozinho, aquele pessoal que pensava diferente ficou do lado de fora. Os Gálatas estavam correndo sério risco de assim pensar, porque eles tinham ido atrás do pensamento de falsos mestres. De pessoas que ensinaram, se você não fizer isso, se circuncidar e obedecer ao sábado e fazer não sei mais o que da lei, você não está com Cristo. E Paulo estava dizendo exatamente o oposto. Eles haviam trocado, irmãos, a sinceridade da verdade do Evangelho pelas mentiras e adulações dos falsos mestres. Como não lembrar, irmãos, do texto que o próprio apóstolo Paulo ia escrever um pouco mais de uma década depois a Timóteo? Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós vivemos exatamente esses dias. Exatamente esses dias. Então, o que devemos fazer, meus irmãos, diante dessa situação? Paulo é franco. Olha o versículo 16 para encerrarmos. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Agora o amigo é o que mente e o inimigo é o que fala a verdade? Paulo, assim, meus irmãos, é contundente, não negocia a verdade. Ele faz aquilo que ele mesmo iria aconselhar a Paulo nesse texto que eu acabei de ler, pouco mais acima. Pregue a palavra. Não ceda, não negocie, não transinja. Pregue aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Não importando se a coceira está no ouvido das pessoas, se elas estão buscando outros mestres, pregue aquilo que é a palavra. Concordo com o pastor Paul Washer, ele fala uma coisa que ele tem vários lugares que ele é convidado para pregar, que ele só prega uma vez. Não sou nenhum Paul Washer, longe de mim estar a essa altura, mas eu confesso a vocês que já tem vários lugares que eu só preguei uma vez. Eu estou sorrindo, meus irmãos, isso é triste. Porque as pessoas querem ouvir a mensagem que agrada. E muitas vezes a palavra de Deus não vai nos agradar. Ela vai vir não com uma perna manca apenas, uma perna manca giratória. E você vai tentar desviar, mas ela é certeira, acerta a nuca todas as vezes. E ai de nós, meus irmãos, se negligenciarmos aquilo que Deus tem permitido para que nós possamos conhecer a sua verdade. Então, para Paulo,
diante do carinho que ele compartilhava com essa igreja, por ocasião da sua implantação, quando eles conheceram o Evangelho, e comparando com a atitude deles agora, ele se sentia como inimigo, se sentia como alguém que não era mais querido por eles. Porém, o verdadeiro relacionamento fraternal não pode ser ameaçado pela sinceridade da verdade. O que isso nos ensina? Suas limitações. Paulo pregou a eles, meus irmãos, doente. Paulo pregou a eles tendo que necessitar do cuidado das pessoas. Provavelmente, se tinha coisa a ver com a visão, tinha que ser levado daqui para lá. Não importa. Pegava para guiar Paulo enquanto o olho dele estava purulento ou sem possibilidade de abrir. O que ele fazia? Pregava o Evangelho. Portanto, suas limitações são suas desculpas para não servir a Deus? Ou são oportunidades para que Ele seja ainda mais glorificado através da sua vida? Eu vou repetir. As suas limitações. Pastor, eu não falo direito. Eu não sei o que é direito. Eu não ando direito. Eu não enxergo direito. Eu não ouço direito. Eu não tenho tanto conhecimento assim. Portanto, as suas limitações são as suas desculpas? Ou elas são a oportunidade de Deus ser ainda mais glorificado na sua vida? Quando sou fraco, é que sou forte. Vai, livra meu povo do Egito. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, eu sou meio gagagagago. Eu não sei falar direito. Qual é a resposta de Deus? Quem fez a língua? Fui eu? Deus aceitou, meus irmãos, a desculpa de Moisés? Não. Da onde vem a noção de que ele vai aceitar a nossa? De onde vem a noção de que ele vai dizer: ah, tá, entendi, você não se sente preparado. Não se preocupe, eu vou chamar outra pessoa. Deus deseja, meus irmãos, ser glorificado nas nossas limitações e usar-nos ainda assim. Em segundo lugar, você se retrai diante de pessoas como Paulo, que falam a verdade para você? Pessoas que falam a verdade como Paulo são vistas por você como, por que não dizer, inimigo? Ou você percebe que eles são, na verdade, bênção de Deus para você? A sua esposa, quando fala a verdade para você, é vista como inimiga? Seu esposo, quando fala a verdade para você, é visto como inimigo? Seus pais, quando falam a verdade para você, são vistos como inimigos? Seus filhos, quando falam a verdade para você, são vistos como inimigos? Seus irmãos em Cristo são vistos como inimigos? Para os Gálatas era, porque não estavam combinando com a comichão no ouvido que eles estavam tendo, com a coceira no ouvido. Que Deus, meus irmãos, nos livre da coceira e nos faça ávidos por ser cercados por irmãos queridos que falam a verdade com sinceridade. Nosso texto vai terminar, meus irmãos, no versículo 17 e versículo 20. Paulo era o inimigo, mas então quem são os amigos dos Gálatas? Como é que eles são? Em terceiro lugar, o zelo dos que defendem o Evangelho contrasta com o interesse dos que pregam o falso Evangelho. O zelo, o cuidado dos que defendem o Evangelho contrasta, é diferente, é oposto com o interesse, com a postura interesseira dos que pregam o falso Evangelho. No versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Irmãos, um verdadeiro servo de Deus não usa as pessoas para construir o seu nome ou o seu império ministerial. O verdadeiro servo de Deus é apaixonado por ajudar as pessoas a crescerem, a conhecerem a melhor a Cristo e descobrir como servi-lo e como glorificá-lo. Eu digo para vocês esta noite: cuidado com religiosos que querem a sua lealdade e a sua admiração exclusivas, porque ele é o único que está certo. Ele irá usar você enquanto você servir, enquanto você estiver de acordo com a agenda dele. Por outro lado,
A tarefa do verdadeiro líder espiritual, o servo, é exatamente servir as pessoas, elevá-las a amar e seguir a Cristo. E não promover para si mesmo o seu ministério. Não é encher a igreja a qualquer custo, mas é manter-se fiel ao Evangelho e à sã doutrina. Infelizmente, meus irmãos, os Gálatas haviam sido enfeitiçados e foram insensatos, se tornando insensatos, sem conseguir discernir mais a identidade dos falsos mestres. Algo, meus irmãos, sobre os falsos mestres, importante nós lembrarmos, inclusive aprendi isso com o nosso preletor de uma das nossas conferências, o meu amigo pastor Judy Clay, é que apesar dos falsos mestres serem falsos, ainda assim eles são mestres. Eles não são pessoas que não têm capacidade de ensinar. Eles não são pessoas que não têm capacidade de manipular e influenciar. Eles são mestres, mesmo que sejam falsos. E eles são dedicados. No versículo 17 nós lemos, eu repito, os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem. Sabe como é que isso aqui pode ser traduzido literalmente? Você pode traduzir o seguinte: eles têm grande zelo para agradá-los. Sabe por que eu destaquei isso, irmãos? Porque logo depois no versículo, Paulo vai usar a palavra zelo de novo. Olha lá, vamos repetir? Eles mostram grande zelo para agradá-los e não agem bem. Querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Paulo está fazendo um trocadilho aqui, o uso repetido da palavra para mostrar que existe um mau zelo e o bom zelo, que é o que ele vai falar no versículo 18. Lá ele diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem. O problema, irmãos, não é ser zeloso. O problema não é ser dedicado. O problema não é ser comprometido. É com o que nós estamos sendo zelosos e comprometidos. Há em nossa era muitas visões de igreja. E quantas vezes, irmãos, sinceros, estão nessas igrejas e começam a aprender tudo o que você tem a aprender sobre determinada visão. Ele sabe como multiplicar célula, ele sabe como montar o seu grupo dos 12, ele sabe como fazer um ministério com propósito, ele sabe de tudo. Mas aí você dá uma Bíblia na mão dele e diz assim: fala para mim como é que funciona a santificação. Aí você enrolou o camarada, porque ele não sabe pegar a Bíblia e explicar absolutamente nada. Vamos ali, meu irmão, fazer uma visita e você vai poder pregar o evangelho nessa visita. Eu? Não dá para convidar para a célula, não? Eles estão limitados, meus irmãos, porque foram levados a acreditar que é assim que eles deviam ser zelosos. E não ser zelosos por aquilo que realmente importa. E esse é o contraste que Paulo está dizendo aqui. Ser zeloso pelo bem, por aquilo que pertence realmente à obra de Deus, aquilo que pertence realmente à sã doutrina, ao comportamento cristão. Veja bem, somos zelosos do que está aqui, única e exclusivamente. Não somos zelosos pelo nome dessa igreja, não somos zelosos pelo ministério dessa igreja, nós somos zelosos por aquilo que o Senhor Deus já nos deu, para preservarmos durante as eras e eras que vão vir, mesmo depois da nossa vida. Como? Através daquilo que vamos plantar hoje para as próximas gerações. E não seguindo meras visões humanas. No versículo 19, Paulo parece agora, então, finalmente mudar definitivamente o seu dom. O seu tom, perdão. Ele diz no versículo 19, meus filhos. E ele diz o seguinte: novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É interessante, meus irmãos, a figura de linguagem que Paulo usa. A expressão meus filhos que ele usa aqui, tekna, mu, é a única vez que ele usa em todas as suas cartas. Há como uma predileção aqui para ele dizer: olha, eu vou tratar vocês até de uma maneira que não é muito comum para mim, isso é coisa mais lá para João. João gosta disso aí. Lembra disso? João é filhinhos, amados, toda hora. Afinal de contas é chamado o apóstolo do amor. Pedro é mais diretão também, mas Paulo é objetivo. Mas aqui, ele diz meus filhos.
Vocês estão me fazendo sentir as mesmas dores de parto que eu senti quando vocês ainda nem conheciam o Evangelho. Vocês estão regredindo, é como se eu tivesse que dar a luz novamente a vocês. Agora, para pensar. Não aquelas, é claro, que só passaram pela cesariana, mas você que passou pelo parto normal, que pode testemunhar algo que eu nunca poderia testemunhar. Você já pensou? Você chega lá pela idade de 2, 3 aninhos do seu filho, o parto normal já ficou lá atrás, você nem lembra mais do que passou. E alguém lhe dá a notícia absurda, dizendo, fulano, temos um problema. O que é? Seu filho está regredindo. É. Está praticamente no nível fetal. Você vai ter que dar a luz a ele de novo. Aí você vai pensar, puxa, tudo aquilo de novo. Tudo aquilo que eu passei novamente. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? É óbvio, meus irmãos, que Paulo não literalmente deu a luz a ninguém. Irmãos, evangelizar, cuidar, discipular, ensinar, não é moleza. Pastor, mas aí não vai conseguir ninguém para fazer isso, porque o senhor está dizendo que é difícil. Mas queria o quê? Que eu fizesse propaganda enganosa? Eu não acabei de dizer, meus irmãos, que apresentar um bebê aqui na frente é a parte fácil. Essa é a parte fácil. Conceber uma criança, e todo mundo sabe como isso é feito, também é a parte fácil. Até os piores pais do mundo fazem isso. Mas criar, dar educação, formar um ser humano decente, dá trabalho. Será que nós achamos, irmãos, que criar, formar um cristão decente é algo simples? Paulo está arrasado. Todo o investimento que ele havia feito naquela igreja, todos os anos que haviam passado, todas as horas de ensino, é como se tivessem sido tudo jogado fora. Deixando, irmãos, assim evidente, agora o seu argumento emocional. Meus filhos, eu estou dando a luz novamente a vocês, porque vocês perderam tudo aquilo ou jogaram fora tudo aquilo que vocês receberam. E, meus irmãos, assim é toda a igreja cristã e a nossa não é diferente. Hoje de manhã nós mencionávamos o texto de Efésios capítulo 4. A necessidade, irmãos, de nós darmos a luz e criarmos. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, nós lemos o seguinte: E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Esses são o fundamento da igreja, lá no Novo Testamento. Outros, hoje, para evangelistas e outros para pastores mestres. Olha o versículo 12, irmãos. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que todos alcancemos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos, olha a palavrinha, a maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. E olha que eu deixei de fora o versículo 12. O objetivo disso é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelo vento de doutrina. Agora eu paro para pensar, meus irmãos, o zelo que nós devemos ter com isso. O apóstolo Paulo, aparentemente, falhou. Ele era homem como qualquer um. Investiu nos Gálatas, investiu nesses irmãos, e por algum motivo eles retrocederam em tudo aquilo que haviam sido recebido de Paulo. Assim, meus irmãos, a comunidade Batista Videira precisamos ser cada vez mais zelosos no ensino da palavra. Apreciar os momentos que nós temos, e vai aqui a propaganda gratuita. Conferência, EBD, Papo de Menina, Tito 2, o que for. Está no boletim, olha, minha igreja vai ter mais uma oportunidade de aprender a Bíblia. Estou dentro, estou lá. Onde é que escreve? Onde é que coloca o nome? 001, eu. Para aprendermos, irmãos, e crescermos cada vez mais na maturidade e no conhecimento do Senhor Jesus. Talvez, meus queridos, o trabalho de Paulo não tenha tido tempo suficiente, eu não sei. Não sabemos por que todo aquele investimento se perdeu, mas sabemos que podemos aprender com isso e evitar que a mesma coisa aconteça no nosso meio. Nosso texto termina
com Paulo expressando seu desejo de estar novamente com esses irmãos, e agora lhes falar com ternura, mesmo que com firmeza. Paulo estava, irmãos, perplexo, boquiaberto com o que havia acontecido com eles, ou melhor, com o que eles haviam permitido que acontecesse com eles mesmos, e pretende revisitá-los para consertar aquilo que estava estragado. Porque o zelo dos que defendem o Evangelho contrasta com o interesse egoísta daqueles que pregam o falso Evangelho. 2 lições para nós terminarmos. Será, meu irmão, que você ainda, depois de 500 anos na Comunidade Batista Videira, quase 9 conferências, tanta pregação, será que você ainda é vítima de falsos mestres? Será que você ainda vai atrás do ensino dessas pessoas? Eu sinceramente espero que não, irmãos. Com muita tristeza, vários anos atrás, eu estava numa praça e fui lá por cordialidade para prestigiar o aniversário de uma outra denominação, e lá estava pregando um camarada famoso da televisão. Não vem aqui ao caso. E eu sinceramente acho que ele fez a mensagem no avião, em cima da perna, assim, porque o trem raso, como diz o Judiclei também, sopa rala. E ouvindo aquilo, centenas de pessoas na Praça do Centro Cívico, falei, que desperdício de oportunidade de pregar a palavra. E cá do meu lado estava uma irmã da nossa igreja. Isso faz mais de 13 anos. E ela se aproxima, ô pastor, tudo bem? Ô, tudo bem, irmão. Aqui prestigiando nossos irmãos, aniversário deles e tal. E ela vira para mim e diz assim, e a mensagem, pastor? Que bênção, né? Eu falei, como é que é, irmã? Que bênção de mensagem. Eu falei, só faltou ter alguma coisa a ver com o texto bíblico, né? Porque a mensagem teve 3 partes. Leu o texto, abandonou o texto e nunca mais voltou para o texto. Aí eu pergunto, irmãos, 13 anos depois, e no mínimo 10 anos depois, nós estamos numa tocada totalmente diferente nesta igreja, você ainda é vítima de falsos mestres? Você é tolerante com o ensino que torce a verdade apenas porque eles parecem simpáticos e mostram zelo, entre aspas, por você? Será que a bajulação daqueles que pregam as coisas fáceis ainda lhe ilude? Será que as experiências e o sobrenatural ainda lhe impressionam, mesmo que destituído de verdadeiro ensino bíblico? Segundo, diante daquilo, meus irmãos, que Paulo fala sobre a formação que ele havia dado para os Gálatas e queria voltar a isso, depois do texto nós lemos em Efésios, eu pergunto, qual tem sido a sua participação na formação, na edificação de Cristo nas pessoas ao seu redor? Você tem pessoas sendo usadas por Deus também para formar Cristo em você? Meus irmãos, todos nós, preste bem atenção, todo cristão está sempre envolvido em 2 missões. Alcançar as pessoas para Cristo. Segundo, edificar as pessoas em Cristo. Não, pastor, este não é meu ministério. Desculpe estourar sua bolha. Desculpe estourar sua ilusão. É sim, você que não está fazendo. Mas é que eu não estou fazendo CFM, curso de formação ministerial. Eu não sou da equipe ministerial, pastor. Eu não fiz seminário. Não, querido, você não entendeu. No dia em que você ouviu o Evangelho da Salvação e você foi habitado, salvo pelo Espírito Santo, você nasceu de novo, ok? Está lembrando daquele dia? Naquele dia você foi arrolado, ganhador de almas, edificador de vidas. Ninguém lhe perguntou absolutamente nada, porque nós não estamos numa democracia. Nós estamos numa monarquia. O rei ordena. E ele ordena, meus irmãos, que nós sejamos usados exatamente desta maneira. Então eu volto a perguntar. Qual tem sido a sua participação na formação de Cristo nas pessoas ao seu redor? A começar pelos seus filhos, mas não só. Há irmãos, há amigos que precisam ouvir o Evangelho e precisam ser edificados. O texto de hoje, meus irmãos, como está lá em cima, nos ensinou que o zelo pelo verdadeiro Evangelho vai se refletir aonde? Nos nossos relacionamentos. Vamos falar com sinceridade e verdade. Vamos ser usados uns nas vidas dos outros. Vamos ser instrumento de Deus.
não por interesse como os falsos mestres, mas para servir assim como temos sido servidos. Saia daqui essa noite com uma resolução clara de não viver mais na mesmice, se assim você está. Não viver mais nesse evangelho fraco e fácil do mundo gospel. Mas sim, meus irmãos, o evangelho em que Paulo diz que nos foi dado não apenas o privilégio de crer em Cristo, mas de sofrer com Ele, ou seja, servir, viver por Ele e para Ele. E que assim, meus irmãos, as vidas comecem a ser impactadas através daquilo que Deus, pela sua graça, está podendo fazer através de cada um de nós. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus e vamos clamar para que assim Ele possa fazer através de nós. Oremos. Deus querido, nós sabemos já que prejuízo, que dano que causa a nossa comunhão os falsos ensinos. Portanto, queremos clamar para que o Senhor traga no nosso meio cada vez mais a compreensão e o crescimento na vivência da Tua palavra. E que nós possamos, ó Deus, compreender que sempre há aquele irmão para eu servir. Sempre há aquela pessoa a quem eu estender o Evangelho. Estamos, ó Deus, traz no meu coração, no nosso coração, estamos sempre em demanda, em desafio, para que possamos, portanto, ser instrumentos zelosos pelo bem e não interesseiros pelo mal das pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver assim e, portanto, trazer glória e honra ao Teu nome. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.